Origem do vôlei. O vôlei foi criado em 9 de fevereiro de 1895 por William George Morgan nos Estados Unidos. O objetivo de Morgan, que trabalhava na Associação Cristã de Moços, ACM, era criar um esporte de equipe sem contato físico entre os adversários, de modo a minimizar o risco de lesões. Inicialmente jogava-se com uma câmara de ar da bola de basquetebol e foi chamado mintonete, mas rapidamente ganhou popularidade com o nome de voleibol. Em 1947 foi fundada a Federação Internacional do Voleibol, FIVB. 2 anos mais tarde foi realizado o primeiro campeonato mundial de voleibol. Na ocasião, só houve o evento masculino. Em 1952, o evento foi estendido também ao voleibol feminino. No ano de 1964, o voleibol passou a fazer parte do programa dos Jogos Olímpicos, tendo se mantido até atualmente. Regras: cada equipe de voleibol é constituída por 12 jogadores, 6 efetivos, sendo um líbero, e 6 suplentes. Em quadra, portanto, ficam 2 times de 6 jogadores. As equipes são separadas por uma rede no meio da quadra. O jogo começa com um dos times que deve sacar. Logo depois do saque, a bola deve ultrapassar a rede e seguir ao campo do adversário, onde os jogadores tentam evitar que a bola entre no seu campo, usando qualquer parte do corpo. Antes não era válido usar os membros da cintura para baixo, mas as regras foram mudadas. O jogador pode rebater a bola para que ela passe para o campo do adversário, sendo permitidos dar 3 toques na bola antes que ela passe, sempre alternando os jogadores que dão os toques. Caso a bola caia, é ponto do time adversário. O jogador não pode encostar na rede, e caso isso ocorra, o ponto será para o outro time. O mesmo jogador não pode bater 2 vezes ou mais toques seguidos na bola, exceção no caso do toque de bloqueio. Campo. O campo mede 18 metros de comprimento por 9 de largura e é dividido por uma linha central em um dos lados de 9 metros de cada, que constituem as quadras de cada time. Pontos. Existem basicamente 2 formas de marcar pontos no voleibol. A primeira consiste em fazer a bola aterrissar sobre a quadra adversária como resultado de um ataque, de um bloqueio bem-sucedido ou, mais raramente, de um saque que não foi corretamente recebido. A segunda ocorre quando o time adversário comete um erro ou uma falta. Seleção Feminina de Voleibol do Brasil. A Seleção Brasileira de Vôlei Feminino foi formada em 1951, onde estreou jogando o Campeonato Sul-Americano daquele ano, ficando com a medalha de ouro. Mesmo com pouca tradição no voleibol feminino na década de 50, o Brasil conseguiu se manter entre os melhores times das Américas, conquistando inúmeros títulos sul-americanos e até 2 títulos pan-americanos, conquistados em Chicago em 1959 e outro mais tarde em São Paulo em 1963. A Seleção Nacional Feminina de Voleibol do Brasil é administrada pela Confederação Brasileira de Voleibol, CBF, e representa o Brasil nas competições internacionais de vôlei. Em 23 de agosto de 2008, nos Jogos Olímpicos de Pequim, conquistou sua primeira medalha de ouro olímpica e nos Jogos de Londres em 2012 tornou-se bicampeã olímpica. O vôlei é composto pelas seguintes funções. Levantador é o responsável por determinar como serão todas as jogadas de ataque de uma equipe. Oposto é o jogador que atua na posição diretamente oposta ao levantador. Ponteiro é considerado o papel mais difícil de todos, em que exige que o jogador seja apto a recepcionar, defender, mesmo quando ele está na zona de ataque. Posições 2, 3 e 4. E atacar. Centrais é um jogador especialista em bloqueio e ataques no meio de rede, por isso o nome central. Jogadores atuais, levantadores, Macris e Roberta, opostas, Kissy e Lorene, ponteiras, Gabi, Rosemaria, Pridaroite e Tainara, centrais, Carol Gazatti, Júlia Cúdias e Lorena. Medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos.
Nos Jogos Olímpicos, o Brasil possui 5 medalhas, 2 de ouro conquistadas em Pequim, em 2008, e Londres, 2012. Uma de prata em Tóquio, em 2020, e 2 de bronze conquistadas em Atlanta, em 1996, e Sydney, nos anos 2000.